iodo e glutaraldeído também são eficazes. E aquisição, importantíssimo, aquisição de cama, como ele não pode estar só envolvido com a transmissão através do nascedouro, como também de camas que têm alta umidade ou problemas de estocagem. A bronquite infecciosa. Durante o período inicial da vida, a gente não observa mortalidade por bronquite, mas a gente já pode começar a observar alguns sinais clínicos de bronquite nessa idade. Ela é causada por coronavírus, a transmissão ela é ocasionada por contato entre aves doentes e sadias, tá? Então, o contato entre as aves doentes e sadias, a formação de aerossol nos aviários, pelas fezes, entre lotes e também entre granjas, porque pode se deslocar por falhas de biossegurança ou isolamento das granjas. A infecção ela se dá primeiramente pelo aparelho respiratório, então a porta de entrada desse vírus ele é respiratório. E a mortalidade, quando ela ocorre nos primeiros dias de vida, ela vai então ser provocada por infecções oportunistas, mais uma vez a famosa Escherichia coli. Quais são os sintomas clínicos e lesões nessa idade do lote, até 21 dias? A gente pode observar pintos com inflamação catarral das vias aéreas e dos seios nasais, causando então descargas nasais e lacrimejamento, ou seja, através de conjuntivites, aerossaculites de diferentes graus e podendo observar então a coagulação de exudato e formação de pus nos brônquios através de uma contaminação oportunista por coli. Então aqui, esse é um saco aéreo que está translúcido, fino, bem transparente e brilhante. Ele contém apenas uma quantidade de espuma que é representada por uma aerossaculite leve, que pode ser observada numa reação vacinal para bronquite. Mas que a gente, como eu vou falar mais para frente para vocês, ela deve ser muito bem monitorada e controlada essa reação. Porque senão, isso aqui pode então se transformar numa doença em aves imunossuprimidas ou que tenham estresse de manejo, como eu já falei, uma série de fatores de estresse de manejo, que então para que não tenha uma contaminação secundária por uma coli, então decorrência da mortalidade. Então aqui um certo grau de conjuntivite e corrimento nasal. O diagnóstico, ele pode ser clínico, ele é muito presuntivo, ele não fecha nada, ele apenas direciona a suspeita. Ele pode ser direto através do PCR, onde a gente vai identificar o DNA desse vírus e falar para a gente se ele é vacinal ou se ele é de campo. O PCR ele é uma ferramenta que nos dá essa interpretação. Então, é um método muito utilizado, principalmente para a bronquite, por ela ser altamente mutagênica no ambiente, e é muito importante então a gente conhecer as estirpes variantes que a gente tem no campo, se são vacinais ou se são cepas sensíveis às vacinas ou não, ou cepas muito diferentes que são as famosas bronquites variantes. Outro método também é a imunofluorescência ou microscopia eletrônica, que não é muito utilizado. O indireto, através de inoculação em ovos embrionados de macerados de rim, traqueia e pulmão, que são muito demorados e laboriosos e não são muito utilizados. E também a sorologia, que é um dos métodos mais utilizados então para o diagnóstico e monitoria dos programas vacinais. A prevenção e controle dessa doença é através de medidas de biossegurança, principalmente a questão do vazio sanitário, o trânsito de pessoas e o isolamento, dentre toda a cadeia de biossegurança. Esses são fatores muito importantes para a prevenção. E, claro, a vacinação dessas aves, dos frangos. A colibacilose é causada, então, pelo gênero Escherichia coli. As condições ambientais de manejo contribuem para o aparecimento dessa doença. Então, fatores estressantes, novamente, amônia no galpão, deficiência de ventilação, os extremos de temperatura, umidade de cama, altas densidades, deficiências nos processos de desinfecção, tanto do incubatório quanto do campo, tá? Então facilita o aumento dessa contaminação. Os principais agentes infecciosos associados ao surgimento da colibacilose é uma abertura de portas através de micoplasmas, de pneumovírus, de vírus da bronquite, os vírus imunossupressores como marek, gumboro e micotoxinas. A questão das onfalites, que são a contaminação fecal do ovo durante a postura ou no incubatório, causando a onfalite e morte desse embrião. Pode ser responsável por alta mortalidade embrionária, então aquilo que eu falei no começo, a questão da qualidade microbiológica desses ovos durante o período que eles estão nos matrizeiros, tá?
Durante os 4 primeiros dias de vida, podem levar a casos de pericardite, tá? Então, as aves que sobrevivem a essa mortalidade embrionária e vão para o campo, eles podem estabelecer, então, nos primeiros 4 dias, quadros de pericardite, vão ter um ganho de peso comprometido, são responsáveis por altas perdas econômicas, e os pintos se tornam refugos e devem ser eliminados, ou seja, aqueles pintinhos que sobrevivem ou que estão com algum problema de aerossaculite, pericardite ou perihepatite, eles são pintinhos que não vão para frente, que se tornam refugos e que devem ser eliminados do lote, tá? Mesmo que eles não morram, devem ser eliminados e tirados para fora do galpão, levado logo para a compostagem, porque não adianta nada a gente tirar esses pintinhos matar esses pintinhos, colocar no lado da porta, porque esses pintinhos têm uma alta contaminação bacteriana que vão estar contaminando o aviário. Então, eliminar rapidamente esses pintinhos para a composteira. A gema ela pode se tornar acastanhada, contendo massas caseosas, então aqui observação de gemas com problema de onfalite. As lesões em diferentes órgãos causam, então, pericardite, perihepatite, todas as inflamações dos órgãos internos. O diagnóstico a gente observa diretamente pela lesão, pela necrópsia, tá? O importante é saber o que pode ter aberto portas para essas lesões, então, para essa infecção oportunista, que normalmente é o que mais causa a pressão de contaminação, não causa a colibacilose direta. O que mais causa a contaminação por coli são as infecções oportunistas. E também podemos fazer bacteriológico. Então aqui, casos de pericardite, perihepatite, aqui já massas de fibrina bem caseosas, bem desidratadas, já bem evidentes.